Saudações, guerreiros alquimistas na vida. Sejam bem-vindos ao canal Tempo Negativo 25567. Hoje, dia 25 de julho de 2026, um sábado, onde estou produzindo o meu ensaio do dia solar, do meu dia solar, 22.702. Portanto, são faltantes 2.865 dias solares para o cumprimento da jornada do TANEG 25567. Hoje, especificamente, um dia de vibração quântica 6, onde o Senhor do Tempo, que nos acompanha e rege esse movimento que aqui estamos apresentando, é Mercúrio, que de alguma sorte acaba sendo muito, vamos dizer assim, muito guardado dentro do relicário das emoções, porque é aquele que rege, o que eu, quando aqui cheguei, presumias encontrar, que é a bússola, o norte, por onde transitei, é o norte de Gêmeos, regido inevitavelmente por Saturno. É claro que Virgem também é regida pelo mesmo, desculpe, falei Saturno, tive aqui um xixi, regida por Mercúrio, É claro que Virgem também é regida por mim e tem tamanha afinidade, por essa representação que a gente chama aqui, A gente não tem costume de trabalhar, com as lógicas que já estão aceitas dentro do mundano, A gente sempre quer fazer uma transformação, Então a gente chama de dignidade, Então Virgem para nós é uma dignidade extremamente valiosa, que inclusive, por assim dizer, é o cenário de fundo da minha casa 5. Em suma, nesse movimento do meu processo de individuação, na função de estudioso da arte da filosofia psicoastrológica, entregamos duas abordagens. Diga-se antes de mais nada, ambas encharcadas do propósito interior. Isso é legal. A gente repete como um jargão, porque é o nosso mote, de entendermos, o que significa realmente, quando mundanamente pensamos, mas qual é o propósito de estar aqui? Companheiros, guerreiros alquimistas na vida. O propósito de estar aqui, ele se anuncia a cada um dos movimentos de estar aqui. Então, cada ser, 7 corpos, carrega uma única configuração singular, que não se repete para ninguém neste ordem, de potenciais. Os potenciais estão ali, tal qual a bolota se encontra o carvalho, porque a bolota é a semente do carvalho. O carvalho pode nascer frondoso ou não. Depende do quê? Depende de todo um contexto que a gente chama aqui, de exercício mundano. Que cada um de nós está preparado para fazer uma determinada entrega. E essa entrega está preparada. Pode ocorrer, pode não ocorrer, nós não sabemos. A entrega está preparada. O que for entregue era o que deveria ter sido.
não existe a possibilidade. E ficou faltando. Não. Especificamente, né, tomando aqui uma linha de pensar, né, no procedimento, né, do hinduísmo, né, que sabiamente, porque é milenar, é ancestral, veio antes de tudo, né, olhou e falou, calma aí, pô, isso aqui tem uma dose, né, de algo que precisava ser reparado, né, então vamos chamar isso de karma, vamos chamar de karma. Legal, show de bola, sem problema nenhum. Pela nomenclaturalização. Acho que é isso. Né? Então, vamos chamar de karma. Então, quando a gente pensa, né, o exercício, né, ele vai estar revestido desse procedimento, não vou chamar, né, mas a gente acaba tendo que incorrer, né, de reparação, mas não é uma reparação. Seria, por assim dizer, dentro da Constituição Una, né, seria algo que esse vai poder fazer de novo, como se você, vamos pensar assim, né? Eu não gosto de pensar em erro, né? Eu gosto de pensar em falhas, né? Então, como se você colocou no laboratório, sentou, preparou o projeto, foi e colocou na prática, e caramba, não deu certo, né? Lembrei agora até da ideia do filamento, né? Do filamento da lâmpada, né? Quando o Edison foi perguntado, né? Mas vem cá, tu testou 1348 vezes, pô, para acertar uma. Ele falou, não. Não testei 1348 vezes para acertar uma. As 1348 vezes foram exatamente para eu testar que não dava certo. Muito bom. E exatamente assim, né? Que a gente faz na nossa existência aqui. Então, voltando, né, para esse nosso jargão, né, cada ser carrega uma configuração singular de potenciais, mas a realização dessa configuração exige consciência, escolha e ação. Não basta possuir um dom, é preciso reconhecê-lo, cultivá-lo e colocá-lo a serviço da própria obra da vida. Assim, nossa entrega de cunho psico-filosófico volta-se para o projeto Conhece-te a ti mesmo, TENEG 25567. E a segunda, de cunho ritualístico, gnóstico psicoastrológico, baseia-se nos paradigmas de Covey e Sivananda. O que fazemos repetidamente, e fazemos repetidamente, somos. Portanto, a excelência não é um ato, mas um hábito. Desta forma, caminhamos por uma outra fase do projeto Conhece-te a ti mesmo, TENEG 25567. Agora, no movimento mais imagético, que não se apresenta aos olhos do corpo, e sim aos olhos da alma. Apresentamo-nos para esse ensaio a seguinte proposição de desafio, que vamos discutir inevitavelmente neste ensaio. Qual deveria ser minha ação hoje, dia solar 22.702, faltantes para a jornada do TENEG 25567, 2.865 dias solares? Qual deveria ser minha ação de hoje, que correspondesse a essas energias que me são entregues das divindades astrais na mandala elétrica? Senhores, são 47 energias que hoje as divindades estão entregando para esse estudo, Xavier. É claro e evidente que eu não tenho a menor, nem eu, nem ninguém neste orbe, de poder pegar todas essas entregas e sistematizá-las, sintetizá-las e entregar numa caixinha só. Não dá, companheiro, não dá.
guerreiro, nesta existência. Não dá. Por quê? Porque, inevitavelmente, dentro de algo anterior, que é o projeto, que o self sabe, está tudo pronto. Então, as tendências, né, que você acaba assumindo, e aí é legal da gente olhar assim no entorno, as sincronicidades, cara. As sincronicidades nada mais são do que uma tendência de uma consciência maior, e aqui a gente não está fazendo nenhum tipo de elencagem do divino, né, do sagrado, não estamos fazendo só exercício, né, de preparar cada uma das 10 próprias consciências a fazer o exercício devido para aquela consciência naquele movimento. Então, esse grande desafio que nós nos atribuímos, né, a gente parou e falou, bem, tudo bem, então eu tenho 47 não, eu tenho 43. Não, eu tenho 47, porque 7 eu escolhi, isso. Eu tenho 47 influências diretas dentro da minha mandala elétrica para essa constituição dos 7 corpos, e aqui capitaneada nesse, ou melhor, né, baseada, né, que eu estou fechado aqui no Estula Chareira, né, mas os outros 6 estão junto comigo, né, que seria o Toros, né, o Toros imagético, energético, né, que algumas culturas esotéricas conseguem trabalhar, né, como fluido de energia, né, que é aquelas pessoas que têm uma capacidade, né, photokiller, né, tirou a fotografia, pô, mas tinha outras 6 cores depois, ou tinha só 3 cores, não importa. Apareceu 3 cores, mas são 7, né? Então, somos nós, né? Somos nós enquanto consciência vivente neste orbe, né? E fora deste orbe, o que é... Pois é, a gente, hoje, né? Estamos no dia solar 22.702, faltam ainda 2.865 dias solares. A gente quer chegar no 2.865 sabendo exatamente isso, né? O faltante, né? Sabendo exatamente isso, né? E depois, cara? E depois? Pois é, estamos fazendo o procedimento do processo de inovação. Então, o que a gente escolheu? Vamos escolher 7, né? Vamos escolher 7 desses 47. Mas quais 7 que a gente vai escolher? Vamos escolher os 7 conjuntivos, né? Os 7 que vão estar diretamente relacionados, né? Estão ali direto, tum, 2, né? Então, por, vamos dizer assim, adjacência, né? Estão ali 0, é no 0, 0. A gente trabalha aqui com conjunção com 10, né? Mas, do 0 ao 10, né? Mas aqui, especificamente, a gente está olhando, né? Tentando olhar, de alguma sorte, né? Esse procedimento, né? Do 0 ao 10, né? Dentro ali do 5, né? Que o 5 é o contato direto. Dentro dessa nomenclatura que a gente está falando. Não é para ser utilizado, não, mas é tudo assim. Não, não é nada assim. A gente está usando único e exclusivamente como um veículo de podermos nos comunicar e fazermos-nos entendidos por outras consciências. Então, olhamos os conjuntivos, né? E quais seriam esses conjuntivos, né? Então, vamos olhar especificamente, não como eventos isolados, né? Mas tentando identificá-los como um tema central, que foi exatamente aquilo que eu anteriormente falei. A gente não tem capacidade, né, de olhar os 47 e fazer uma sintetização, mas a gente vai olhar tentando buscar um fio condutor desses 7 caras, né? Então, pensamos exatamente nesse sentido, né? Qual seria o fio condutor? Qual seria o tema central, né, que está atravessando esses 7 caras? E a gente entendeu que seria uma antiga atividade, de identidade, que estava sendo atravessada por um princípio de despertar, enquanto uma nova missão procura encontrar raízes na alma e expressão no mundo. Olha que legal, né? Quando a gente faz essa discussão aqui, né, raízes na alma, né, seria a identificação com o self, né? E pensar, né, expressão no mundo seria exatamente, conseguir identificar isso do self, e agora eu vou me colocar, né? Que é uma chamada do Jung, né? O Jung chama isso no processo de individuação, né? Que todo o trabalho das consciências aqui viventes era descobrir realmente quem era, né? E depois colocar esse quem era, ou quem é, né, no entorno mundano.
Então, esses trânsitos parecem organizar-se em 4 grandes movimentos. Né? A gente olhou 7 conjunções, mas identificamos 4 grandes movimentos. O primeiro grande movimento é o despertar do fogo interior, que a gente leu Lua, Marte e Urano em conjunção ao Sol, Natal em Gêmeos. Os 3 caras estavam lá conjuntos. Então a gente parou, olhou e falou, pô, que esses 3 arquétipos distintos convergem sobre o centro da identidade. A Lua desperta aquilo que estava apenas pensado, para que passe a ser sentido. A consciência deixa de viver somente nas ideias e começa a incorporar a experiência emocional. Marte introduz a coragem necessária para abandonar versões antigas do si mesmo. O guerreiro não combate o mundo, combate a inércia, que impede a manifestação da própria essência. Urano, por sua vez, atua como raio prometeico, que já tivemos a oportunidade de falar aqui, né? Foi um arquétipo que a gente pensou muito, mas muito antes de materializar e depois verbalizar, né? Pô, mas cara, esse relâmpago uraniano, né? Ele é o quê? Pô, só pode ser Prometeu, pô. Vai tirar dos deuses e vai entregar para os mundanos, né? E aí, cara, porra, vai ter desdobramento, mas não importa, entregou. A partir dali não tem mais escuridão, não tem mais. E foi Prometeu que entregou. Legal, muito legal. Então, ó, é o raio prometeico, ele rompe estruturas cristalizadas da personalidade para libertar um sol mais autêntico. O que parecia estabilidade revela-se apenas hábito. Em conjunto, e aqui, muita, vamos chamar assim, né, proporção de entendimento, né, que a gente está entendendo esse hábito, né, não o hábito que a gente marca aqui, né, como o hábito de Sivananda e Covey, né, que é um hábito que a gente busca, né, estamos sempre buscando, né, a excelência. Né. Esse hábito que a gente traz aqui, porque por falta de palavras que fossem possíveis de serem entendidas, né, a gente consegue perceber, né, que muitas das coisas que estão na realidade mundana, elas nada mais são do que um hábito, né? E um hábito que não leva a nada, né? É só uma repetição, seria uma automatização, né? Então a gente pensou esse hábito automatizado. Então não venhas, melhor, em conjunto esses 3 movimentos parecem dizer: não venhas ao mundo repetir quem fostes. Isso é muito legal. Permite que nossa consciência seja reinventada. O ego geminiano deixaram de acumular conhecimentos para tornar-se um canal vivo da inteligência criativa. O nosso segundo mote, né, que a gente indicou dos 4 motes, seria a ordem visível, né, que é Virgem em conjunção ao Urano natal. Enquanto Urano desperta o novo, Virgem recorda que toda revelação precisa de forma. A inspiração necessita disciplina. A visão necessita método. A intuição necessita serviço. Esse trânsito parece ensinar que o verdadeiro alquimista não vive apenas de lampejos espirituais. Ele organiza o caos até que o invisível possa habitar a matéria. É a transformação da genialidade em prática cotidiana. O nosso terceiro eixo é a fundação da nova casa, capitaneada, evidentemente, por Júpiter, em conjunção ao IC natal, né? Ao Emúlio Coelho, né? As bases, as raízes, né? A ancestralidade. Né? Então, IC representa as raízes da alma. Júpiter expande esse território interno. Talvez não seja apenas a casa física que esteja crescendo, mas principalmente o sentimento de pertencimento à própria existência. É como se uma voz silenciosa dissesse: constrói primeiro o templo interior, dele nascerão todas as demais obras. Olha que legal. Isso nada mais é do que ancestralidade, cara. As raízes, né? As bases, né? O que você trouxe, né? Como, vamos dizer assim, né? Como completitude, né? Para colocar em prática aqui, né? Isso já é teu.
Você não busca isso. Isso já é teu interno. A segurança deixa de depender das circunstâncias externas e começa a nascer da confiança na própria jornada. E o nosso quarto e último eixo, né? A grande alquimia do destino. Plutão em conjunto ao lua natal e ao meio do céu, e este, possivelmente, né, dos 3 eixos anteriores, talvez seja o núcleo mais profundo de toda a configuração. A lua representa a memória, a sensibilidade, os condicionamentos e o mundo afetivo. O meio do céu representa a vocação, o chamado e a função social. Plutão liga ambos, através da morte simbólica. Primeiro, transforma o mundo emocional. Depois transforma a missão. É como se dissesse, a obra que vieste realizar somente poderá nascer quando morrer aquele que acreditava em ser. Olha que legal. Olha que legal. E aí, alquimicamente, né, trazendo para o mundo material, né, a semente que você planta, né, aí você fala, pô, plantei a semente, ela vai viver agora. Vai não, companheiro. Ela vai morrer primeiro. Ela precisa morrer primeiro. Para daí, então, ela nasce outra. Olha que legal, cara. Isso é muito mágico. E a gente não para pensar, né? Uma outra coisa que eu estava aqui também, né? Vamos fazer assim, né? Fazendo as minhas interlocuções, né? Comigo mesmo, né? Nos meus processos psicanalíticos, né? Comigo mesmo, né? É eu comigo mesmo. E, pô, cara, realmente, o que você precisa para viver, né? Aí eu, descartianamente falando, né? Vamos fazer a decomposição até cogito ergo sum, né? Pá, desci. Eu falei, vem cá, para viver mesmo assim, né? Tá aqui nesse órgão? Cara, eu preciso respirar. Se eu respiro, eu vivo. E aí eu falei, daqui eu não posso descer mais, é só aqui. Eu falei, pô, legal. Mas o que é respirar? Bem, respirar é eu trazer algo de fora, que eu não produzi, que eu não tive nada a ver com isso. Alguém me entregou. Colocar para dentro. E o melhor de tudo, né? Não guardar, devolver. Eu falei, caraca, eu sou só mesmo um passageiro. Se eu, para viver, preciso de receber um algo e devolver esse algo, acabou, pô. Eu tô vivo, pô. Ah, mas você vai passar fome, vai passar frio. Não falei nada disso. Eu falei filosoficamente o que eu e todas essas consciências que estão aqui encarnadas precisam para viver. Cara, eles só precisam respirar para viver. Ah, mas eu quero ter um carro do ano, eu quero ter uma casa maravilhosa, eu quero ter 45 mulheres, eu quero ter 615 filhos. E aí eu inevitavelmente eu não vou conseguir olhar para o lado feminino e pensar qual seria isso, né? Porque a minha ânima, ela acaba sendo muito retraída, né? Porque o meu ânimo foi muito, vamos dizer assim, né? Trabalhado, né? Então a minha ânima ela fica muito retraída, apesar de ter um reino venusiano, né? Então, apesar de a minha Daemon ser venusiana. Então, isso é muito, muito, muito legal. Então, nesse processo antigo de necessidade de reconhecimento, tende a perder a importância. A verdadeira autoridade deixa de vir da aprovação externa e passa a nascer da fidelidade à própria alma. A síntese da mandala, né, que a gente imagina dentro desses 7 trânsitos, né, ocorrendo simultaneamente, né, parece emergir uma narrativa bastante coerente.
A Lua sensibiliza, Marte impulsiona, Urano desperta, Virgem organiza, Júpiter enraiza, Plutão purifica. E o meio do céu revela. É quase uma sequência iniciática. Primeiro desperta-se a consciência, depois organiza-se a vida. Em seguida, aprofundam-se as raízes. Por fim, manifesta-se uma nova vocação. Nada parece apontar para uma simples mudança de circunstância. Tudo aponta para uma mudança de identidade. A nossa síntese junguiana, desse nosso ensaio, essa configuração sugere que o self intensifica seu diálogo com o ego, conduzindo-o por uma etapa decisiva do processo de individuação. O sol repetidamente ativado deixa de funcionar como centro autônomo da personalidade para tornar-se um espelho da totalidade psíquica. Júpiter amplia o espaço interior onde essa transformação pode ser acolhida, enquanto Plutão dissolve antigos complexos emocionais ligados à Lua e redefine o sentido do meio do céu, aproximando vocação e destino. Virgem oferece a capacidade de dar forma concreta à inspiração uraniana, impedindo que a revelação permaneça apenas como ideia. Assim, o que procura emergir não é uma identidade mais grandiosa, mas uma presença mais íntegra. Alguém cuja consciência, raízes, ação e propósito passam a expressar um mesmo eixo interior. Em linguagem alquímica, a personalidade deixa de ser apenas o recipiente da obra para tornar-se a própria pedra filosofal. Em gestação, onde conhecimento, serviço e transformação convergem em uma única expressão do ser. Nosso ritual gnóstico psicoastrológico de hoje é regido pelo Senhor do Tempo Pessoal, Mercúrio, como anunciei no início desse nosso ensaio, vibralizando a área da vida representada na casa 5 da mandala elétrica pessoal. Como também tive a oportunidade de falar, minha casa 5 tem o cenário virginiano, magnetizada pela essência do número quântico 6, com irradiação da lua crescente verde. E isso, tinha tudo a ver com esse ensaio, De quem que a gente está falando? Estamos falando exatamente dela, a lua crescente verde, que hoje é o meu 769º aniversário. Quer dizer o quê? 769 vezes estamos fazendo esse ciclo. Hoje. Aniversário lunar dessa lua que recepcionou meu retorno a esse orbe encarnatório e que hoje segue energizando o nosso chácara cardíaco, o anahata, ponto de ligação do corpo mental inferior racional concreto, o Kama Rupa. Então, ficou interessado nessa verbalização do meu processo de individuação? Pois saiba que está pautado em duas grandes produções nossas: o plano prático de autoconhecimento do processo de individuação, no viés junguiano, e o método terapêutico para a psique, que se orientam dentro de contexto terapêutico a acompanhar e auxiliar outros guerreiros alquimistas na vida, na busca pelo equilíbrio da jornada. Ambos disponíveis através de pedido no WhatsApp, informado aqui na descrição desse vídeo. Lembrando em tempo que você também pode obter os fatores vibracionais no seu próprio ritual gnóstico psicoastrológico, dentro do sistema de consultas online, ofertados aqui na descrição desse vídeo. Informamos ainda que o @tempo negativo 25567 está no Instagram e no Facebook, publicando a imagem criada pela IA, com base neste ensaio e nos outros dias, o exercício psicofilosófico da terapia parapsique. Olha lá, você nos vê no próximo vídeo.